Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal e hoje teremos um mini especial de Dia das Mães. Literalmente mini, porque vai ser só esse vídeo mesmo, mas eu acho que só esse vídeo serve bastante pra tudo que a gente vai falar sobre aqui. Eu acho que ele vai estar servindo pra entregar pra vocês um entretenimento de Dia das Mães, mas vai ser óbvio, né? Se tá nesse canal, vai ser um vídeo um pouco complicado e bizarro, referente às mães. Mas vamos comigo. Essa senhora, conhecida como a pior mãe do mundo, na minha visão, ela humilhou, ela literalmente acabou com a vida dos 6 filhos que ela tinha. Mas antes de mais nada, já peço pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal se vocês não forem inscritos e virar membro do canal se você não for membro ainda, porque sempre tem vídeos exclusivos pra quem é membro do canal, live, posts, tudo que só quem é membro tem. Então, enfim, sem mais delongas, pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Teresa Cross nasceu no dia 14 de março de 1946 em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos, claramente, porque sempre uma história louca vem de lá. A Teresa passou a infância e a adolescência dela vivendo com os pais, que eram o James e a Swanee Cross, e os 3 irmãos dela. A família dela tinha uma condição financeira estável, eles viviam aparentemente muito felizes e contentes, nada de errado até aí. A família era conhecida e respeitada na comunidade que eles viviam, tudo ia bem, até que o pai, o James, foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1950. E daí surgiram vários problemas na família. A doença levou o James a ter que sair do seu emprego, então ele ficou desempregado, então a família acabou passando por uma mudança na condição financeira, podemos dizer assim. E depois desse diagnóstico, o James começou a ter uma mudança de comportamento. Ele começou a ficar muito mais agressivo, não só com a esposa, mas com os 4 filhos dele também, que incluíam a Teresa. E todo esse comportamento do pai fez com que a Teresa criasse um laço muito mais forte com a mãe dela, então elas se uniram e ficaram, tipo, mais inseparáveis. A situação, que já estava complicada, começou a piorar mais ainda, se é que tem como, mas sim, vai ter bem mais como, em março de 1961, quando a Teresa tinha 15 anos de idade. As duas resolveram passar em uma loja, elas estavam indo em uma loja local. Quando elas estavam a caminho dessa loja, a mãe da Teresa começou a passar muito mal, do nada, e acabou falecendo nos braços da filha. E foi constatado que ela faleceu por conta de uma parada cardíaca. Obviamente, isso levou a Teresa a ter traumas profundos, o psicológico dela ficou completamente abalado. Imagina, né? Sua mãe falecer nos seus braços, eu completamente surtaria. Eu acho que todo mundo aqui ia dar uma... E foi exatamente isso que aconteceu com a Teresa. Com o falecimento da esposa, o James teve que vender a casa da família para tentar lidar com os problemas financeiros. E aí, se sentindo completamente sozinha e vulnerável, a Teresa, aos 16 anos de idade, acabou se casando com um homem chamado Clifford Saunders, 5 anos mais velho do que ela, e ela também abandonou os estudos. Assim que os dois se casaram, a Teresa engravidou e deu à luz ao seu primeiro filho em 1963, chamado Howard. Vamos lá, já vamos começar a contagem de filhos de Teresa, Howard. O relacionamento dos dois era bem complicado desde o início. Segundo relatos, a Teresa era uma pessoa que era muito controladora, então, enfim, sempre o casal passava por várias e várias discussões, brigas. E aí que começa o grande papagaio. Dicionário da Fernanda. Papagaio, por exemplo, tô na rua andando, vejo meu ex de mão dada com uma garota, falo papagaio. Papagaio pode ser uma coisa, tipo, horrorosa, tipo, papagaio. Mas você tem que botar a entonação certa pra transmitir a mensagem. Em uma dessas brigas, em 1964, o Clifford, eu sempre lembro daquele cachorro vermelho, grande, do Discovery Kids. O Clifford disse que ele não aguentava mais as brigas que ele tinha com a esposa, ameaçava sair de casa. E aí, a Teresa teve a brilhante ideia de atirar nas costas do marido dela. Ela pegou uma espingarda, atirou nele, fazendo com que ele perdesse a vida na mesma hora. Só que a questão é, a Teresa estava grávida do seu segundo filho. Naquela época ela tinha 18 anos de idade, foi levada à delegacia, foi interrogada, mas lá no interrogatório, né, ela alegou legítima defesa e acabou sendo absolvida do caso. Sendo que não foi de legítima defesa coisa nenhuma, né? Ela só ficou bolada que o cara ia largar ela e tirou a vida dele. Tinham várias alegações de testemunhas falando que o Clifford não era uma pessoa agressiva, que, enfim, não era uma questão de legítima defesa, mas
TT ficou solta. Em 1965 nasceu essa criança, né, que estava na barriga quando ela atirou no Clifford, nasceu a primeira filha dela chamada Sheila, e assim que ela teve essa criança, a Teresa mudou um pouco de comportamento, ela começou a beber mais, ela ficou nessa vibe da bebida, começou a frequentar bares, e nesse rolê de frequentar bares, ela acabou conhecendo o seu segundo caso amoroso, que era o Estelle Thornsberry, um veterano do exército. Os dois tiveram um curto relacionamento, já que o Estelle acabou descobrindo, né, que o relacionamento dela não era só com ele. Eles ficaram só 6 meses juntos depois que ele descobriu que a Teresa estava tendo um caso com o melhor amigo dele. Então foi só um amor assim rápido na vida de TT. Pouco tempo depois do término, a Teresa acabou conhecendo um soldado da Marinha Americana chamado Robert Knorr. E aí ela acabou engravidando novamente e o casal se casou em julho de 1966. E aí, em setembro de 1966, a Teresa deu à luz ao seu terceiro filho, segunda filha, que era a Susan Knorr. Agora eu vou ler porque tem muito nome, muita data e muita criança. Vamos lá. Depois disso, o casal teve 3 filhos. Em 1967 nasceu William, em 1968 nasceu Robert e em 1970 nasceu a Teresa. Ela não parava, ela era uma máquina de fazer filho. E não cuidou bem de nenhum deles. Mas calma, calma. Que lá vem história por aí. No entanto, o casamento dos dois começou a ir por água abaixo quando a Teresa constantemente acusava o marido de traição. Os dois começaram a ser muito agressivos, não só um com o outro, né, tipo marido e mulher, mas também com os filhos, resultando no divórcio em 1971. Só que não parou por aí a vibe de casamento da Teresa, porque mesmo tendo se divorciado em 1971, ela se casou novamente em 1971 com um ferroviário chamado Ronald Pulliam. Só que o casamento desmoronou quando ela começou a deixar os filhos dela, os 6 filhos dela, com o marido, que não tinha nenhum filho com ela, mas ela deixava os filhos com ele e ia sair pra noite pra ser feliz, sabe? Então, o casamento acabou terminando em 1972. Seu último casamento foi com um editor de jornal chamado Chester Harris, e ela se casou com ele em agosto de 1976, então ela passou um tempo solteira. Teve um momento aí, um pedacinho de tempo que rolou, só que ela acabou se divorciando em novembro desse mesmo ano, em 76. Depois disso, a Teresa, que já estava nessa vibe alcoólatra, acabou piorando o vício dela em álcool e ficando cada vez mais agressiva e cruel com seus 6 filhos. E aí que a gente tá começando a entrar na parte da pior mãe do mundo. As crianças sofriam violência física, psicológica, verbal, todos os tipos de violência na real, e quando elas não estavam sendo humilhadas literalmente pela mãe, elas estavam trancadas fora de casa para não ter que dar trabalho. Lembrando que todos os filhos dela ainda eram menores de idade, tá? Teresa e os filhos dela viveram por bastante tempo em Orangevale, Califórnia, antes de se mudarem para um apartamento de 2 quartos. Lembrando que são 6 filhos e ela. O filho dela mais velho, Howard, que nasceu em 60 e pouco, acabou saindo de casa antes mesmo dessa mudança. E segundo os vizinhos, o lar da família era péssimo, tipo assim, era imundo e tinha um cheiro muito forte de xixi. Os vizinhos também notavam que as crianças sempre estavam com muito medo, sempre nervosas e nunca saíam de casa. Em uma dada ocasião, só pra vocês terem noção, a Teresa apontou uma pistola para a cabeça da filha dela mais nova, a Terry, e começou a ameaçar tirar a vida da menina. A mãe concentrou a sua raiva, a indignação, tudo que ela tinha e o abuso principalmente nas meninas mais velhas, que eram a Terry, a Sheila e a Susan. A Terry, inclusive, disse em uma entrevista que parecia que a mãe dela tinha raiva das meninas estarem amadurecendo e ficando mais mulher e atraentes, e ela tá encarando o fato dela tá envelhecendo. Mas não só isso, a Teresa acreditava que o quarto marido dela, o Chester Harris, ele tinha feito a Susan, a filha dela, virar uma bruxa. Ele tinha, tipo, amaldiçoado a menina. Então a Susan acabou recebendo os piores dos maus tratos vindos da mãe. Os abusos ficaram concentrados mais nela também. Depois dela ter levado uma surra absurda, ela fugiu de casa. A Susan falou: chega, não dá pra mim, vou ralar. Só que ela foi encontrada pela polícia, internada num hospital psiquiátrico. Ela contou pros médicos, ela conseguiu ter a coragem de contar pros médicos tudo o que estava acontecendo. Ela falou que a mãe dela abusava dela, torturava ela de todas as maneiras possíveis. A Teresa negou completamente tudo, falou que a menina tinha problemas psiquiátricos, que ela não estava bem da cabeça, que ela estava inventando tudo. As autoridades não investigaram o caso e devolveram a Susan para a mãe dela. A Teresa, depois disso, obviamente, puniu a Susan, fazendo uma sessão de... Como é que a gente pode botar isso? Ela ficou
batendo na filha dela com um par de luvas de couro e também forçou os outros filhos dela a ficarem batendo na irmã e se revezando. Nas semanas seguintes, a Teresa algemou a própria filha dela na mesa da cozinha e ela permaneceu, pasmem, gente, momento de pausa aqui. Ela ficou algemada na mesa da cozinha durante 2 anos. Não 2 semanas, não 2 dias, não 2 meses, 2 anos. Podendo se levantar só algumas horas por dia e sendo alimentada à força. E caso, se ela colocasse pra fora, ela era obrigada a comer o que ela botou pra fora. Antes mesmo do episódio, a Teresa tirou todos os filhos dela da escola, a maioria não passou da 8ª série. E também tirou todos os telefones da casa, deixando a situação bem mais sinistra, então nenhum dos filhos conseguia, sei lá, ligar pra polícia, ligar pra alguém, fazer um socorro. A Susan, obviamente, depois de 2 anos, não aguentava mais sofrer, não aguentava mais ficar presa numa mesa de cozinha, então ela implorou pra mãe dela libertar ela e a mãe dela acabou libertando. Mas em diversas ocasiões ela obrigava a outra filha dela, a Terry, a apontar uma arma na cabeça da Susan pra controlá-la. E aí que vem uma das partes, todas essas partes são tristes, né? Mas uma das partes mais tristes, na minha visão, é que em uma das ocasiões que ela tava apontando a arma na cabeça da irmã, uma colher caiu no chão, a Terry acabou se assustando e sem querer ela puxou o gatilho e deu um tiro na irmã, deixando uma bala alojada nas costas dela. Tipo assim, sem que ela não queria atirar na irmã e ela atirou na irmã. Imagina a situação. É. Como que ela deve ter ficado tensa, sacou? Só que aí vem o babado, porque a Teresa, ela não deixou a filha dela ir no hospital, né? Porque se ela fosse no hospital, a chance dela falar alguma coisa e toda a casa da Teresa cair era enorme. Então ela não deixou a menina ir no hospital e obrigou os seus filhos, os outros, né, cuidarem dos ferimentos da menina. E por incrível que pareça, por obra divina, a menina conseguiu sobreviver, mas implorava pra sair de casa sempre, obviamente. Por incrível que pareça, depois dela pedir tanto pra ser libertada, pra, sei lá, sair de casa, a mãe concordou em deixar a menina sair, mas com uma condição. A bala que estava alojada nas costas dela tinha que ser retirada pra ela não ir pra polícia e falar, olha isso aqui, tudo bom? Minha mãe deixou uma bala alojada em mim, porque ela... Enfim, contar toda a história e fazer com que a casa da Teresa caísse de uma vez por todas. Conforme o combinado, eles anestesiaram a menina, né? Deixaram ela um pouco out do mundo com analgésico e álcool e com um estilete, o irmão dela, o Robert, realizou uma espécie de mini cirurgia para tirar a bala que estava alojada nas costas da menina. A princípio deu certo, mas além de todo o sofrimento que ela passou, né, por ter um estilete enfiado nela, retirado uma bala, e o garoto que não era nem médico, era um adolescente talvez, uma criança, não sabemos a idade ao certo, a Susan acabou contraindo uma infecção terrível, fazendo com que os olhos dela ficassem completamente amarelos e ela perdesse o total controle do intestino. A Susan acabou tendo que ficar na casa da mãe, sendo que ela não conseguia mais andar, então mesmo que ela tivesse a liberdade de sair, ela não conseguia. E a Teresa acreditava que os sintomas que a filha tinha vinham de uma possessão demoníaca, não do fato dela ter passado por uma mini cirurgia não feita por médicos em casa. E a Teresa, sem piedade nenhuma da filha, de ninguém, né, que ela não tinha piedade de ninguém, ela pensava em acabar com o sofrimento da menina, entre muitas e muitas inúmeras aspas. E como que ela ia acabar com o sofrimento da menina? Com fogo, claro. É assim que se acaba com o sofrimento de alguém. Fogo. Com seus 17 anos de idade, a Susan foi levada pelos irmãos, a mando da mãe, né, junto com todos os seus pertences a uma região de Sway Valley. E lá a menina foi encharcada com gasolina e queimada. Depois de ter ordenado que tirassem a vida da filha dela, dessa vez a vítima e o foco da Teresa virou a outra filha dela, a Sheila, que era a primeira filha dela e na época tinha 20 anos de idade. No ano de 1985, a menina acabou sendo obrigada a virar garota de programa para poder ajudar a pagar as contas da casa. E tempos depois, a Teresa acusou a filha de ter passado uma DST para ela no vaso sanitário. Como castigo, a Teresa trancou a Sheila dentro de um armário quente, sem comida, sem ar direito. A menina acabou falecendo por inanição e para se livrar das evidências, a Teresa botou o corpo da filha dela dentro de uma caixa de papelão e jogou essa caixa na beira de uma estrada qualquer da região. Depois desse episódio, a Teresa ficou preocupada de alguém descobrir alguma coisa,
de dentro do armário ter alguma evidência do que ela fez com a filha dela. E em um momento de surto, no dia 29 de setembro de 1986, ela obrigou os seus filhos a atearem fogo no apartamento deles. Porque assim não teria mais prova de nada, né? Como eu já falei pra vocês, a Teresa achava que o fogo resolvia tudo. Depois disso, com o passar do tempo, os filhos que sobraram, digamos assim, começaram a abandonar a mãe. A filha Terry foi obrigada a usar a identidade da irmã Sheila pra conseguir, tipo, sou adulta, vou viver a minha vida de adulta. E aí a gente pula pro ano de 1993, a Terry tava em casa assistindo casos criminais na TV e vendo as informações de contato do xerife do condado, ela resolveu ligar pra ele e contar tudo o que aconteceu entre ela e a família dela, a mãe dela, o que ela era obrigada a fazer, passar, tudo o que aconteceu. E depois da Terry ser ouvida, as investigações do caso começaram. Tanto a mãe quanto os irmãos dela, o Robert e o William, foram investigados pela polícia. E em pouco tempo de investigação, a Teresa foi localizada e presa. Por fim, os irmãos também foram acusados formalmente de terem sido cúmplices, de terem participado dos assassinatos das duas irmãs. O Robert, ele já estava preso por ter tirado a vida de um barman, então essa questão da violência acabou, de fato, permanecendo na família, né? Porque eu acho que não tem como eles estarem vivendo naquela família e nada do psicológico ter sido afetado. Então, o Robert já estava preso e tinha sido condenado a 16 anos de prisão, e com isso que aconteceu das irmãs, com essa investigação, cresceu um pouco a pena dele. O William foi julgado, mas ele foi absolvido e internado em uma clínica psiquiátrica. O juiz do caso entendeu que ele tinha sido coagido a cometer os crimes na mãe dele, que tinha feito ele cometer. Mas antes de eu terminar e contar pra vocês o que aconteceu com a Teresa, qual foi o enredo, desfecho da vida dela, dá um like nesse vídeo se vocês tiverem gostado desse caso até o momento. Fizemos um especial de Dia das Mães um pouco leve, digamos assim. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo pra vocês me seguirem e descobrirem outros casos e coisas loucas que eu conto. E já aviso pra vocês que no dia 13 de junho lança meu filme Avassaladoras 2.0 nos cinemas, então vai assistir, porque tá lindo, tá? Mas vamos pra história. Teresa foi julgada e, a princípio, foi condenada à pena capital. Futuramente, ela voltou a julgamento e foi condenada à prisão perpétua. E atualmente, sim, essa querida está viva e entre nós. Ela tá cumprindo pena na California Institution of Women em Chino, Califórnia, e aos 78 anos a gata tem possibilidade de liberdade condicional agora em 2024. Muito bom. A Teresa, pra mim, eu acho que para todos, é um dos casos mais bizarros quando se trata de crimes cometidos de uma mãe contra um filho. 6. Essa história, inclusive, inspirou um filme chamado The Afflicted, e a história é detalhada em um livro chamado A Mother from Hell, escrito por Wensley Clarkson. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Beijo!